Queridos, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você assiste esse vídeo. Pastor Dave passando aqui para deixar algumas orientações sobre o nosso período de jejum e oração aqui no MEC. Hoje é 12 de agosto de 2026, nós estamos no meio de um período de 21 dias de jejum e oração e estudo das cartas pastorais que vão de Tiago, Pedro, João e Judas, certo? Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Nós vamos estudar nesses 21 dias. Eu quero falar um pouquinho sobre o jejum. Existem alguns tipos de jejuns que nós estamos considerando: o jejum de Daniel, jejum parcial de alimentos, jejum total de alimentos, e nesse caso não estamos considerando, mas também existe o jejum absoluto. O que acontece? Antes de você fazer um jejum, você precisa ouvir a voz do Senhor no teu coração e entender em Deus qual é o jejum que você vai fazer, qual é o tipo de jejum que você vai fazer. E quando você for fazer esse voto, você faz um voto com Deus. E o que eu aconselho aqui, pastor, eu nunca fiz jejum, é a minha primeira vez. Então, ao invés de começar um período longo, vou fazer um jejum de 5 dias, é meu primeiro jejum. Não faça de 5 dias. Minha orientação, a menos que Deus te dê uma ordem absoluta, e você vá assumir essa responsabilidade com Deus. Mas comece com períodos menores. Pastor, eu nunca fiz, eu vou começar um jejum então de 8 horas, 6 horas, 12 horas. Fiz esse jejum hoje de 12 horas, me alimentei, passei o dia de amanhã. Eu volto, faço um novo ciclo de jejum de 24 horas. Passou esse período, me alimentei, estou bem, vivi a experiência que Deus me deu com o jejum, faço um período de 36 horas. E aí você vai aumentando, 5 dias, 7 dias, 12 dias, 18 dias, 21 dias, 40 dias, conforme o Senhor vai te orientando, mas numa crescente, amém? Então, primeiro de tudo, entenda em Deus qual é o jejum que Deus está te pedindo e vote para Deus. É melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Então, se for necessário, não vote. Mas se você votar, você cumpra. Amém? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Nos jejuns que existem, eu vou falar um pouquinho do jejum de Daniel. O jejum de Daniel, nós escolhemos, né, nos abster de carnes, de derivados de leite, de tudo que é produto, seja ele industrializado ou produto de origem animal, e nós nos alimentamos somente com aquilo que vem da terra, diretamente da terra. Amém? Então, você pode consumir in natura, ou você cozinhar, ou você pode refogar os alimentos. Então, legumes, saladas, frutas, verduras, você consome elas naturalmente. Grãos também, você consome elas naturalmente. Se há alguma restrição de alimentação, lembrando sempre o jejum, você tem que ter clareza caso você tenha uma restrição alimentar, caso você tenha uma recomendação médica, também você está atento a isso, né? Então, o jejum de Daniel, você foca nos alimentos diretos da terra, pode refogar eles ou consumir eles in natura. O jejum parcial, você escolhe um tipo de alimento e você se abstém dele. Pastor, eu vou fazer um jejum aqui de tantos dias, eu não vou consumir carne vermelha, eu não vou consumir café, eu não vou consumir doces, eu não vou consumir massa. Você escolhe um alimento específico e você se abstém desse alimento pelo período que o Senhor gerou no teu coração. E você vai trabalhando dentro do que Deus te dá, esse ciclo de jejum. O jejum total de alimentos, você se abstém de todos, o terceiro tipo, o jejum total de alimentos, você se abstém de todo tipo de alimento. Você consome somente água, amém? Pastor, eu vi gente que consome caldinho de feijão. Eu, particularmente, não entendo como isso um jejum total, porque você está consumindo as proteínas. Cada um é cada um, mas eu entendo o padrão bíblico, que é jejum total de alimentos. Você não consome nada proteico, você consome somente água. Quando a Bíblia nos ensina que Jesus foi para o deserto, Jesus, de certa forma, nós entendemos que Jesus bebeu somente água, e Jesus teve fome. Porque, logicamente, se você bebe um caldinho de feijão, vai satisfazer e perde o propósito do jejum. E o jejum absoluto é um jejum onde você se abstém de tudo, de água, de alimento, de tudo. É um jejum extremamente delicado, é um jejum que demanda muita atenção, muito cuidado médico,
por conta dele ser agressivo para os órgãos internos nossos, tá bom? Esse é um jejum mais delicado, a gente não sugere que ele seja feito sem um acompanhamento médico e por conta dos riscos. Tanto o jejum também total de alimentos, que você consome só água, também é ideal, é necessário que você tenha um acompanhamento médico, amém? O que não é jejum? O que se torna um propósito? Jejum de cigarro não existe, você pode fazer um propósito com Deus. Jejum de rede social não é um jejum, é um propósito. Você faz um propósito com Deus e você se abstém de outras coisas. Quando se fala de jejum, é diretamente ligado à alimentação que traz energia para o corpo, amém? Pastor, qual que é o propósito de um jejum? Um propósito do jejum não é para que sejamos mais santos, ele não é para que sejamos mais espirituais, não é para que sejamos mais ungidos, não é para que sejamos notados pelos outros. Só existe um único exclusivo propósito de jejum, que é enfraquecer a minha carne, para que eu esteja com o meu espírito, com a voz do meu espírito, acima da voz da minha carne. Pastor, eu tenho uma compulsão por alimento e eu fico muito nervoso, eu tenho alguns desejos da carne latente. Eu te garanto que não existe desejo nenhum da carne que permaneça de pé depois de um ciclo de jejum. Já tive algumas experiências de jejuns longos, bem longos, e não há nada mais importante que a gente deseje quando a gente está num período longo de jejum do que um pratinho de comida. Isso se torna mais importante que qualquer outro desejo da carne. Amém? Pastor, o que mede agora? Ok, o propósito do jejum sempre é matar a carne. Mas o que mede o meu jejum? O que eu devo ter como indicador se eu estou querendo jejuar, se eu não estou querendo jejuar? O que mede a minha quantidade de jejuns na minha vida? Bom, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade de Deus e ele é Espírito. O Espírito Santo habita dentro do meu espírito, que habita dentro de mim. Uma vez que a minha carne é mortificada, o meu espírito se torna mais forte, mais aguçado e ele torna-se mais sensível à presença de Deus. Logo, quando eu jejuo, é como se o meu espírito estivesse mais atento ao provar de Deus. Entende? A Bíblia ensina que devemos fazer prova de Deus. Provar de Deus não é pôr Deus contra a parede, é provar um alimento, degustar, sentir nas papilas degustativas o alimento. Imagine-se degustando um alimento que você gosta muito. Imagine você mastigando ele. Imagina esse alimento tocando a tua papila degustativa, tocando a tua língua, sendo mastigado, entende? Isso é provar. Então, quando eu faço jejum, o meu espírito, que está mais forte do que a minha carne, ele começa a provar mais de Deus, ele começa a prestar mais atenção dos sabores de Deus, se é que eu posso falar dessa forma e você me entende. Então, eu atrelo como a minha frequência de jejuns está diretamente ligada à minha fome de Deus. Quanto mais eu tenho fome de Deus, menos eu tenho fome das coisas desse mundo. Quanto mais eu quero Jesus, menos qualquer prazer que esse mundo possa me dar se torna importante para mim. Por isso que o jejum está diretamente ligado à minha fome de Deus. E agora eu jejuo não porque só eu sei que vai matar a minha carne, mas eu jejuo porque eu começo a degustar e me alimentar mais de Deus. Todo jejum deve ser acompanhado de um estudo bíblico, que é o que nos sustenta, que é a palavra de Deus, e ele deve ter um início e um fim, amém? Deve ter programado isso. Lembre-se, comece devagar, vote somente com o que você vai cumprir, escolha o tipo de jejum, sendo necessário algo mais longo, sempre acompanhamento médico, amém? E desfrute-se, deleite-se, aprecie, anote, escreva suas experiências que Deus vai te dando. Amo vocês, quero orar por vocês. Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos,
que estão nesse propósito de jejum. Quero abençoar, Senhor, essa igreja, quero abençoar, Senhor, aqueles que estão se propondo a fazer o jejum, aqueles que ainda estão aprendendo, Senhor, estão começando. Traz entendimento, traz ímpeto, para que eles desfrutem, Jesus, desse benefício que Tu nos deu aqui na terra, para podermos desfrutar ainda mais da Tua presença. Eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.